Ora, com a habitual rubrica A Última Fronteira, está connosco, como é habitual, o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia, obrigada por estares connosco mais uma vez. Começamos com dois temas, a exótica capa protetora de uma nuvem e também histórias de galáxias longínquas. Sim, precisamente. Um dos nomes desta semana, um dos nomes astronómicos desta semana é Smith. Quase parece o agente Smith da Matrix. E, de facto, é tão misterioso como essa personagem da Matrix. O que nós estamos a ver neste momento é uma nuvem, Cristiana, é uma nuvem extraordinária, é grande, de uma ponta à outra, em termos horizontais, são cerca de 9.800 anos-luz, que é como quem diz, podemos quase enfileirar ali 9.800 sistemas solares, de uma ponta à outra. E em termos verticais, são cerca de 3.300 anos-luz. E aquela nuvem é uma nuvem que se desloca em direção à nossa Via Láctea à extraordinária velocidade de 240 km por segundo. Não, vamos já esclarecer que não vai acontecer rigorosamente nada. Nós conhecemos centenas e centenas deste tipo de nuvens que estão à volta da Via Láctea e, curiosamente, de acordo com os cálculos feitos pelos astrónomos, esta nuvem, imagina tu, já visitou a nossa Via Láctea há largos milhões de anos. E, portanto, a sua existência não é propriamente uma grande surpresa. O que é verdadeiramente enigmático é como é que esta nuvem está intacta. Porque, de acordo com os cálculos feitos, se medíssemos apenas a massa que nós conseguimos ver nesta nuvem molecular, então na sua passagem pela Via Láctea, na sua primeira passagem pela Via Láctea, ela devia pura e simplesmente ter-se desfeito. Não há outro termo para isso. Isto então quer dizer que esta nuvem terá, se calhar, algo a protegê-la. E a teoria que melhor consegue explicar o facto daquela nuvem estar intacta depois da passagem pela Via Láctea passa pelo seguinte: há uma capa protetora à volta precisamente desta nuvem, constituída por aquilo que os astrónomos não fazem a mínima ideia do que é. É a matéria negra, que constitui cerca de 25% daquilo que nós conhecemos do universo e hoje em dia os astrónomos ainda não têm uma explicação científica aceita por todos sobre o que é esta matéria negra. Agora, se nós introduzirmos o valor expectável da matéria negra que está à volta desta nuvem, então conseguimos encontrar uma explicação pelo facto de ela ter resistido aos encontros que teve com a Via Láctea. E é provavelmente isso também que vai acontecer quando esta nuvem entrar novamente pela nossa galáxia da Via Láctea. E, portanto, não deixa de ser curioso e é extremamente importante para os astrónomos este tipo de encontros, deste tipo de nuvens, porque permite-nos compreender também um bocadinho melhor o que é precisamente isto da matéria negra que faz parte do constituinte do universo. É, portanto, uma nuvem extremamente misteriosa, mas que os astrónomos, pura e simplesmente, adoram. Além disso, esta nuvem tem também outro enigma interessante, é que os astrónomos pensam que esta nuvem será uma espécie de uma galáxia falhada, será uma galáxia anã falhada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não tem massa suficiente para conseguir fabricar estrelas. Por pouco, mas de facto não tem essa massa suficiente. É, portanto, o caso de uma galáxia anã falhada. E precisamente porque isto são duas notícias numa, passamos para outro tipo de galáxias muito, muito interessantes e que são estas que nós estamos aqui a ver. Desde 2006 que os astrónomos olham com particular interesse para estes pontinhos que nós estamos a ver. É um enxame galáctico, são 19 galáxias e que têm esta curiosidade, estão muitíssimo longe de nós e são das mais antigas que nós conhecemos. Está a cerca de 9,9 mil milhões de anos-luz. Isto é delicioso para os astrónomos porque os astrónomos conhecem, nós conhecemos uma série de galáxias grandes, extremamente maciças, só que ainda não conseguimos perceber muito bem como é que elas evoluem, como é que elas se formam, como é que evolui a formação estelar ao longo do tempo neste tipo de grandes galáxias do universo. E, portanto, quanto mais longe encontramos este tipo de galáxias, melhor conseguimos perceber precisamente essa dinâmica nas galáxias grandes, nas galáxias de grande massa. E, portanto, este enxame de galáxias, nós conhecemos poucos enxames de galáxias a esta distância, 9,9 mil milhões de anos, e, curiosamente, esta imagem, e eu vou pedir novamente aos nossos amigos da Regi que coloquem esta imagem, tem outra particularidade extremamente interessante. É que nós vemos aqui estes círculos que rodeiam estes pontinhos, são os círculos das galáxias que pertencem efetivamente a este enxame. A amarelo, encontramos galáxias que já não têm capacidade de formar estrelas. E a azul, as galáxias ativas, que ainda têm capacidade para formar estrelas. E esta é uma imagem particularmente curiosa, porque estas não conseguimos ainda perceber muito bem como é que galáxias de grande porte, de grande massa,
numa fase tão precoce da sua vida, deixam de ter capacidade para criar novas galáxias. Isto quer dizer que aquelas galáxias com o círculo amarelo, quando tinham apenas 1000 milhões de anos, corresponde a 10% da vida delas, deixaram de ter capacidade para formar novas galáxias. São, portanto, galáxias dormentes, digamos assim, sob o ponto de vista da formação estelar. E, portanto, olhar para trás, para este enxame de galáxias e perceber por que razão é que umas ainda têm capacidade para formar galáxias e outras não têm, é uma das áreas fulcrais e extremamente deliciosas na astronomia hoje em dia. E agora seguimos com uma inimiga, a neblina. É terrível. Os meteorologistas sabem que quando a neblina se mete nos seus modelos, aquilo pode dar problemas. E, curiosamente, uma das notícias da semana também passa por uma investigação feita por investigadores da NASA, que olharam para Titã e olharam para 4 observações feitas pela sonda Cassini, entre 2006 e 2011, de uma espécie do pôr do Sol em Titã. Isto é curioso. E qual é a sua relação com neblina? Eu já conto. É curioso por uma razão muito simples. É que quando os astrónomos hoje em dia tentam descobrir um bocadinho como é feita a atmosfera dos exoplanetas, os planetas que estão que orbitam outras estrelas, tentam utilizar uma técnica engraçadíssima de espectrometria, em que basicamente eles olham para a luz da estrela que orbita esses planetas e veem como é que se altera essa luz quando passa pelas camadas mais altas da atmosfera desses exoplanetas. Obviamente que são exoplanetas a distâncias enormes e, portanto, é preciso, obviamente, uma capacidade tecnológica extraordinária para fazer esse tipo de medições, como é que se altera essa luz das estrelas quando passa nas atmosferas dos planetas, mas os astrónomos pensaram muito bem que, se calhar nós temos aqui um laboratório muito mais próximo, onde podemos testar isso. E foi isso que fizeram nestas 4 observações com titãs. Observaram como é que a luz do nosso Sol interage com as camadas mais altas da atmosfera de Titã. A atmosfera é essa que nós já conhecemos um bocadinho. A Titã é a maior lua de Saturno. Tem um ciclo hidrológico, não é como a água cá na Terra, não, é de metano, é de hidrocarbonetos. E nós sabemos que é constituído por nuvens extremamente densas, mas também por, sim, neblina. E isso é que estraga tudo. Por uma razão muito simples. É que os modelos que os astrónomos utilizam hoje em dia para tentar medir esse espectro dos planetas lá fora, e encontramos uma série de exoplanetas muito parecidos com Titã, com muitas nuvens, com neblina, os astrónomos tendem a minimizar o efeito de neblina, porque já sabem que metem-se em trabalhos. E o que nos conta este estudo apresentado e utilizando Titã, no fundo, como se fosse um exoplaneta, é que não, de maneira alguma nós podemos desprezar a neblina, porque a partir de uma certa altitude, a neblina altera claramente as informações científicas que nós podemos retirar do espectro. Ou seja, no caso de Titã, nós temos uma atmosfera alta que vai entre os 150 e os 300 km de altitude e depois a neblina, e os astrónomos dizem que a neblina, neste caso, é um grande inimigo. Miguel, um minuto agora para apresentar os teus livros. Vamos ter livros muito interessantes. Eu vou começar por este da Gradiva. É mais um livro de divulgação científica que começa com os porquês, aqueles porquês que nós adoramos, de Carla Moraes e João Paiva, porque pirilampiscam os pirilampos, e muitas outras perguntas luminosas sobre química. É um livro delicioso, sim, que nos explica porque é que acontece aquilo aos pirilampos, mas também o que é, por exemplo, a química verde, quais são os novos materiais, portanto, todo um conjunto de perguntas fascinantes sobre química. Depois de Walter Alvarez e da editora da Universidade do Porto, um senhor que esteve aqui no Porto, precisamente na semana passada, As Montanhas de São Francisco, à descoberta dos acontecimentos geológicos que moldaram a Terra. Ou seja, ele pega numa cordilheira italiana para tentar explicar um bocado o que é que os geólogos conseguem traçar, descobrir sobre a história do nosso planeta através da análise das rochas. É uma aventura não só científica, mas também pessoal. Walter Alvarez, juntamente com o seu pai, no início da década de 80, apresentou uma teoria que hoje é aceita pela grande comunidade científica, que diz mais ou menos que os dinossauros terminou o reinado dos dinossauros devido ao impacto de um cometa com a Terra. E por último, da Bizâncio, é o terceiro livro de Michio Kaku, O Futuro da Mente. Depois da física do futuro e da física do impossível, ele traz-nos agora os grandes mistérios do cérebro e como é que nós vamos olhar para o cérebro nas próximas décadas. Aqui ficam as sugestões. Miguel, até ao próximo domingo.